Simval já se ofereceu para fazer o evangelho, Zé Antônio faz a leitura preparatória, a Glaci faz a prece inicial, Renato faz a prece final, e Lula, como sempre, recebe a bola no peito, bota no chão, dá um drible e dá o passe. Chuta para fora. E chuta para fora. E chuta para fora. O microfone está desligado, Lula. Lula, o teu microfone está desligado. Lula, teu microfone está desligado. Está desligado. Bom dia. Bom dia, menino bom. Eu não vou me estender, mas um primo meu, meio irmão, desencarnou ontem, finalzinho da tarde em Santa Cruz. Vamos elevar nossos pensamentos na prece inicial agora, que é a prece dos peditórios mentais. Eleva o pensamento e vamos envolver em emanações de harmonia e paz, para que os irmãos possam assisti-lo. Chegou aí o nosso Jorge Luiz. Bom dia, seu Omar. Paz com Jesus. Andrade Nascimento. Jorge Luiz. Jorge Luiz de Andrade do Nascimento. Muito bem, podemos começar? Vamos lá. 64 aninhos. Novo, na flor da idade. Mas quando o pai chama, a gente tem que ir feliz da vida, né? O pai pagou os pecados. Amadeus, eu gostaria de fazer a prece. Tudo bem. Eu abri aqui e vi a prece porque acaba de falecer. Eu gostaria de ler a prece da gente. Tá bom. Referendando o parente de Lula. Tá bom. Renato, olha como não é coincidência, né? Não é mesmo. Abri aqui, estava em cima. Nada é por acaso, meu irmão. Qual é o nome dele? Jorge Luiz. Jorge Luiz de Andrade do Nascimento. Maravilha. Jorge Luiz de Andrade do Nascimento. Jorge Luiz. Renato, você tem aí um texto para abertura, para leitura? Se não tem, eu pego lá o meu. Se não tiver, eu tenho aqui. Pronto, faça isso, Graci, por gentileza. Faça aí a leitura preparatória. Na sequência, Zé Antônio faz a prece e Simval debulha o evangelho. Vamos com Jesus. Primeira hora, o exórdio, né? Sim. Vou tentar ler sem óculos, hein? Meu óculos está lá dentro do quarto. Paulo, 1 Coríntios 1,19. Acima de nós, dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando as estruturações de todos os conceitos humanos. A ciência de guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhes traçam os escuros caminhos sucumbem através do tempo pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muito templos vulneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que descretam para uns outros. A ciência filosófica exige sistemas sobre sistema. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sobre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente, contrários aos que se proponham realizar em toda parte da história. Vemos triunfadores
arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Serão confundidas. Palavras de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1:19. Meus irmãos, essa leitura não podia calhar melhor do que o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu acho que Paulo está vivendo nos dias atuais para a gente. É só refletir a reflexão e a gente vai se encontrar. Mas vamos passar agora para o nosso querido José Antônio. José, com você, meu irmão. Pronto, Lula é Jorge Luiz. Exatamente, meu irmão. Pronto, é o que a gente interessa. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre o espírito de Jorge Luiz, que acabais de chamar à vossa presença. Possam as provações que ele sofreu na terra lhe serem contadas e as nossas preces suavizar e abreviar as penas que ainda tenha que sofrer. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, o seu anjo da guarda, assisti-o, auxiliando despojar-se da matéria. Dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspira-lhe o arrependimento das faltas que cometeu e o desejo de repará-las para a vida eterna e bem-aventurada. Jorge Luiz, acabais de entrar no mundo dos espíritos e, entretanto, aqui estáis presente no meio de nós. Vede-nos e nos ouvis, porque a única diferença que entre nós existe é a do corpo mortal que acabaste de deixar e que brevemente estará reduzido a pó. Deixaste o grosseiro invólucro sujeito às vicissitudes e à morte. Conservai somente o invólucro etéreo, imortal e inacessível aos sofrimentos. Materialmente falando, não fazeis mais parte deste mundo. Gozais da vida espiritual que está isenta das misérias que aflige a humanidade. Assim seja. Graças a Deus. Eu já tive a oportunidade de fazer essa oração por ocasião do sepultamento de alguns irmãos. Ela é realmente auspiciosa e narra um fato extraordinário, porque muitas vezes o espírito está deixando o corpo, ainda está nesse estágio de perturbação e não sabe para onde vai, o que vai fazer, etc. E essa prece, orientada pela espiritualidade, que Kardec consignou aí no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é um lenitivo para essas criaturas necessitadas. Mas agora vamos ao nosso Simval Nunes com o nosso texto evangélico. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, abre aspas, se fosse um homem bom, teria morrido. Fechado. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dá Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito,
receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, abre aspas, antes fosse este, fecha aspas, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estarei em cativeiro. Terminado mesmo. É maior, mas do que parar por aqui. Muito bem. Aí eu vou fazer o papel de Renato. O que é que você entendeu desse contexto, Simval? Ele pegou pelo pé, né? Pegou. O que eu entendi é o seguinte, tudo está determinado pelo nosso Pai Maior. Ele é quem deve julgar se aquela pessoa merecia ou não ser chamada naquela hora. Não nos cabe querer impor uma sentença a determinado irmão que partiu ou deixou de partir, enquanto uma pessoa do seu ciclo de amizade ou até de familiar tenha ido, entre aspas, em seu lugar. Então, só nos cabe refletir e se conscientizar que a gente só vai na hora determinada pelo nosso Pai Maior. É mais ou menos isso. Tá vendo aí? Tá vendo, Renato? Tá saindo, já pode preparar uma escalinha para evangelizar. Vamos com Jesus, meus irmãos. Que Deus nos cubra de bênção e paz. Então, vamos dar uma releitura no slide da semana passada? Eu vou aumentar. Eu concordo, porque é o início do texto. Exatamente. Médios inspirados ou involuntários. Nós já passamos lá pelos médios psicofônicos, psicográficos, etc., mas no caso da psicografia, que é do que trata aqui, já passamos pela psicografia inspirada, ou seja, intuitiva, a semimecânica, a mecânica, e agora vamos para as inspirações. Então, esse texto ele se torna muito importante para a gente entender determinadas coisas que nos acontecem no dia a dia, e às vezes a gente não tem essa percepção, porque essas inspirações, nós estamos tratando aqui de escrever, de psicografia, mas ela se dá no dia a dia. Vamos entender, capítulo 15, médios inspirados ou involuntários. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar.
Eu gostaria de me ater, antes de passar para seu Renato debulhar as coisas, né? Eu gostaria de me ater a uma questão interessante. Nós, anjos de guarda, nós temos aqui duas situações que é importante a gente perceber. Nós temos aquele espírito que se comprometeu lá no mundo espiritual, por ocasião da elaboração da nossa encarnação. É um espírito mais elevado e assumiu o papel de nos conduzir com suas orientações, mediante a vontade do Pai e os benfeitores. Ele é o que nos conduz aqui no plano físico. É o nosso anjo de guarda, o nosso protetor, a gente dá o adjetivo que quiser, mas ele é o intermediário entre a gente e o mundo maior. Então, muitas vezes, a gente recorre a espíritos que nem conhece, já ouviu falar e etc., quando, na verdade, a gente pede a ele, que estaria ao nosso lado. É como, por exemplo, a necessidade que a gente tem de lembrar dele, sempre que possível, fazer uma prece, agradecer, no momento do recolhimento à noite, agradece a Deus a assistência desse irmão que passou o dia todinho cuidando da gente. E aí, à noite, a gente vai dormir, fala de todo mundo, esquece que ele existe. Deve dar uma tristeza terrível naquele irmão que não é lembrado, faz tudo o que é necessário e não é lembrado. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu estou numa encruzilhada, numa situação difícil, primeiramente, eu peço a meu guia espiritual e recorro que ele encaminhe os meus pedidos para os canais competentes, porque do lado de lá, ele sabe. Ele sabe onde é que está a fonte da solução do que eu quero. Aí eu vou pedir a Jesus, vou pedir a Nossa Senhora, vou recorrer a Bezerra de Menezes, vou recorrer, sei lá quem, e deixo ele isolado. Então, vamos adquirir o hábito de orar pelos nossos anjos de guarda, de pedir a ele as soluções que a gente precisa, e como está dizendo aqui, vamos nos admirar, e com frequentemente as soluções vêm. Ah, mas é que eu pedi e não veio. Aí ele está dizendo aqui, quando você pede e não vem a solução, é porque precisa esperar. Aí nós vamos lá em Zé Antônio e vamos entender, que ele acabou de nos dizer, nós vamos entender, e inclusive Renato, aliás, Simval, tudo vem a seu tempo, é a obra de Deus. O planejamento de lá, o relógio de lá é diferente do nosso. Nem sempre as soluções vêm na hora e como a gente quer. É conforme a vontade do Pai. Não é por aí, senhor Renato? Amadeus, mas quem deve saber direitinho é a Graci. Vamos passar para ela. Eu tinha certeza. Está vendo, Graci? Deu uma de Lula. Eu fiquei Renato aqui... joga na seleção, no meio de campo. Eu fiquei aqui imaginando. Eu digo, ele está tão calado, parece que está até assim, sem voz, alguma coisa assim. Então, mas o que o que Amadeu falou tem todo o sentido. Eu sempre falo, quando eu faço o Evangelho, eu sempre faço essa reflexão para todos, né? A gente amanhece o dia agradecendo o ar, o dia, a vida, por aqueles que já nos vigia, já nos guarda, porque eles passam a noite nos vigiando, né? Aí vem o dia todinho, aí vem aqueles percalços, vem aquelas aflições, e a gente realmente, e a maioria recorre a Maria Santíssima, recorre a Bezerra de Menezes, recorre a tantos e tantos e tantos, e esquece daquele que está ali do seu lado, que não te desampara. Ele fica, às vezes, até um pouco recuado pelo fato de você não estar lembrando, então ele deixa você agir, né? Mas isso é uma coisa bem de ser pensada, de ser medida e de a gente colocar ele em primeiro plano para no nosso cotidiano,
né? E à noite, ao dormir, entregar o desdobramento também a ele, para que ele nos conduza ida e volta. Isso tem muito sentido. O anjo da guarda da gente, ele é peça fundamental na nossa vida, na nossa existência. Aí, porque existência nós temos muitas, né? Vida só uma. Então, vamos fazer dessa existência, fazer valer por aquele que tanto nos cuida, né? E como o Amadeu falou, Jesus, Maria Santíssima, até o doutor Bezerra de Menezes e todos eles, os benfeitores que sempre nos cercam, né, que por mais que não seja o próprio doutor Bezerra, mas a equipe dele está sempre pronta para aqueles que já o acompanham também, que eles acompanham aqueles que mais foram assíduos ou que são mais assíduos. Aí a gente pede o socorro, mas eles também já estão sabendo, né? Então é só na realidade é como fala-se até uma válvula de escape, mas o importante mesmo é o anjo da guarda, que ele dali, a gente já veio com ele e volta com ele, tem mais essa. A gente não volta com o nosso guia espiritual, a gente volta com o anjo da guarda. Digo por experiência, porque as várias comunicações que eu tive com o meu falecido esposo, não foi exatamente com ele, foi com o anjo da guarda dele. É bem interessante, eu não tive tanto acesso a ele, eu tive mais acesso ao anjo da guarda dele, que, por sinal, é uma pessoa linda, 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 um sorriso, assim, é espetacular ela. E é assim, a gente vem com ele e a gente volta com ele. Então, por que esquecer ele, se ele está aqui? É isso aí, Araci. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Tá certo. O Lula levantou a mão, Sival, aí os seus discípulos. Eu sou mais velho. Tá certo. Atividade é posto, né, Wadir? É. Não, é o seguinte, esse anjo da guarda, quando a gente nasce, é determinado pelo o ente superior. Ele nos acompanha a vida inteira ou em determinada hora ele é substituído por outro? Pergunta meio. Renato, deixa eu dar uma explicadazinha rapidamente e você complementa, por gentileza. Eu precisava ter dito antes, e aí, para não tomar muito tempo, veja bem, Simval, Lula, no livro Missionários da Luz, tem uma narrativa nos capítulos 11 e 12, a reencarnação de Segismundo. História muito bonita, mas eu não vou tratar da história, vou apenas o papel do anjo de guarda. Por ocasião da preparação da encarnação, é escolhido o espírito para tomar conta da gente durante aquela existência física, como se referiu a Graci. Esse anjo de guarda, ele pode ser nosso protetor a N encarnações. Não importa quantas já tiver e quantas vão ter. Ele assume o papel de nos conduzir aqui na experiência física. Aí é importante lembrar, e aí é explicado, que até os 7 anos de idade, tem uma pleide de espíritos acompanhando a evolução, o crescimento daquela criança. Com 7 anos de idade, são afastados espíritos, aqueles que vinham trabalhando no processo reencarnatório, e aí fica o anjo de guarda, alguns parentes e amigos que se comprometem a auxiliar no processo de crescimento daquela criança. Entretanto, nenhum espírito pode fazer absolutamente nada sem pedir permissão ao anjo de guarda. Esse protetor, esse anjo de guarda, esse guia espiritual, é responsável pela gente. Se alguém quer fazer alguma coisa, vai lá consultá-lo. E aí ele pode deixar ou não deixar, mas a responsabilidade é dele. Portanto, é muito importante. Ele pode nos acompanhar durante N encarnações,
E naquela encarnação, propriamente dita, ele é o responsável e é ele que presta contas da nossa caminhada. Agora, lembrando uma coisa interessante, me parece importante. Vamos imaginar alguém que está levando uma vida equilibrada, o quanto isso é satisfatório para aquele espírito que vê as realizações, os planejamentos sendo executados. Mas imagine, por exemplo, alguém que se desgarra pelos caminhos da promiscuidade, do vício, essas coisas todas, ele vai lá, insiste, mas o dito cujo não quer acordo, quer se entregar aos prazeres da vida. Aí ele se afasta. Não abandona, ele se afasta. Quando o sujeito dá com os burros na água, que entra em pandemônio, que pede ajuda, aí ele está lá para auxiliar. Mas deixou que a dor levasse o sujeito a lembrar dele, para que ele pudesse cumprir o seu papel. A coisa anda por aí, não é, Renato? Lula quer fazer a pergunta, tem a mesmo... Aí eu posso falar. É o seguinte, no tocante ao anjo da guarda, quando eu ainda era criança, a minha mãe me ensinou uma prece que é repetida, católica, e aqui em casa eu tenho ela bem à frente, bem na chegada. Você fica na minha casa, aqui na segunda porta que dá acesso aos quartos, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, assim seja. Beleza, menino. É o seguinte, Lula, depois que eu quero escutar a voz de Omar, que eu ainda não escutei, tá certo? Eu vou responder, eu vou falar aqui. Lula, no livro Obreiro da Vida Eterna, lá já no final, tem essa prece, tá certo? Os amigos espirituais fazendo essa prece. Obreiros da Vida Eterna, lá já no final. Não, lê o livro todo que você vai encontrar essa prece. Tá certo? Gostei, Renato. Lê o livro todo que você encontra a prece. Gostei. Bela instrução. Sival. Eu faço essa prece todas as noites, sem saber disso que Renato explicou agora. Sival, a questão eu também. Então, pronto. Não vamos procurar, não vou dizer não, vamos ler o livro O Brilho da Vida Eterna, que vocês vão encontrar. É extensivo a todos, né, Amadeus? Baixa no Google, quem não tiver, baixa no Google e manda ver, né? E se não tiver, se você testemunha, um site que eu passei, tem todos os livros de Francisco Cândido Xavier, tá certo? Depois posso até passar de novo. Caminho da Bíblia, parece que é Caminho da Bíblia. Tem todos os livros de Chico. E tem muitas coisas por assunto. Você disser um assunto, eu vou lá e digo, Emmanuel disse no livro tal, Emmanuel disse no livro tal, Chico disse no livro tal, André Luiz disse no livro tal, sobre aquela palavra que o senhor falou. Isso aí tem lá no site, tá certo? Ele diz os livros, diz a palavra, mas Deus quer falar sobre calma. Então eu vou lá, Emmanuel diz no livro tal, calma, livro tal, fala sobre calma. Caminho de Jesus? Parece que, não. Eu digo já, deixa eu pegar aqui, eu digo. Renato, depois coloca lá no grupo. Não, só botar Testamento Xaviano. Testamento Xaviano, aí você encontra, tá certo? Só botar no Google. Testamento Xaviano, aí você vai encontrar Caminho da Bíblia, ou Bíblia Caminho, tem lá, tá certo? Aí, voltando a Sival, o Sival é o seguinte, o anjo guardião sempre é um amigo protetor, um espírito mais evoluído, um espírito de luz, um espírito que é responsável, vai ser responsável. Ele é convidado para ser um anjo guardião,
mas eles também dizem, eu vou ser seu anjo guardião. É sempre o espírito superior. Não é nenhum espírito que se dispõe para ser um anjo guardião. Protetores pode ser qualquer espírito que tenha afinidade com aquele outro espírito. Por exemplo, meu pai, ele chega a um certo ponto, ele poderá ser meu protetor, um dos protetores que vão viver comigo. Outra questão que se pode colocar, se o anjo guardião diz, a espiritualidade chega e diz, para o meu anjo guardião, o espírito superior, diz, você vai sair em missão. Então, é escolhido um espírito também superior, certo? E fica responsável pelo o protegido daquele espírito superior que saiu em missão. Se aquele espírito superior, que nós sabemos que também pode acontecer em missão, reencarnar, então é também substituído por um espírito superior, não um espírito que não tem uma certas condições de trazer a mensagem divina para aquele protetor. Então, o resto, a Amadeu já falou, tá certo? A Amadeu já falou, e isso é normal. Protetor pode ser, meu pai é meu protetor, só ter afinidade, eu posso me aproximar, meu pai partiu para a espiritualidade, teve umas certas condições e voltou a ser meu protegido. Vamos dar um exemplo muito grande. Será que André Luiz, depois de passar por aquela coisa, trouxe 16 livros postados? Será que ele não vem proteger seus filhos? Ele não vem proteger seus filhos? Ele veio. E André Luiz é considerado hoje um espírito superior, que tem uma certa condições. Mas nós sabemos que existem superiores mais do que André Luiz. Aí tem a escala, né? Aquela história, né, Amadeus? Da pergunta 11 a 113 dos livros dos Espíritos. Então, tem aqueles superiores, aqueles que pode ser um espírito que tenha um legado muito forte. Outro exemplo, Alcione, né? Do livro Chega, Amadeus, do livro, o terceiro livro de Chico, de Emmanuel. Agora também deu um branco. Há 2000 anos, 50 anos depois, e tem um outro. Chega, Araci, fala. Então, é isso aí, sabe, Sival e Lula tem essas condições de um. E, no caso, voltando para o texto, eles sempre estão nos inspirando. Por exemplo, à noite, quando você se desloca, normalmente, constantemente, você se encontra com o seu anjo guardião, seu protetor, seu espírito evoluído, o seu espírito superior. Você se afasta, mas ele está sempre ali querendo que você entre na sintonia com ele, e daí ele vem dar suas instruções. Mas ninguém é abandonado perante as leis divinas. É como se diz, agora eu vou dizer uma coisa muito interessante. Amadeus, a gente chama Jesus de irmão, Dr. Bezerra de irmão, Humberto de Campos de irmão, Chico Xavier de irmão. Eu tenho um diferencialzinho, que eu não chamo nenhum irmão. Tem algo diferenciado. Eu chamo Mãe Santíssima, que a gente não chama de irmã. Aí também é tão fácil, né, Renato? Você apela, né? Eu não chamo de irmã, eu chamo de mãe. Né, Gracinha? O homem está evoluído, viu, Maria? Está evoluidíssimo. Mas deixa eu cumprimentar nosso irmão Franciele, que já entrou e saiu não sei quantas vezes, está aí aqui conosco, e ainda ele e Omar estão escondidos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Todos com a graça de Deus reunidos aqui em egrégora.
Maravilha. Viu, Amadeu, só para concluir, não estou dizendo que não chamo meus irmãos, mas na hora do certo, daquele Aí momento, aquela hora, tá certo, Renato, é tá isso mesmo. certo? E ninguém chama ela de irmã, né, Amadeus? Não, é mãe. Aí é o Mãe? poder maior, aí é coisa grande, viu? É coisa grande, né? Tá certo. Tá, Páscoa, vamos lá em frente. É a mãe da humanidade. É. Zé Antônio. Zé Antônio, na renta tela Não, para Conceição, né? Que é a nossa padroeira. E nossa padroeira, exatamente. E imagine o que ela levou no ventre dela. O que ela esteve com ele no ventre dela. são coisas. Jesus. Viu? Aí, Coisa nossa, viu? aí a gente tem que apelar para o catolicismo. É uma santa, né? Tem que apelar, né? Ok. Mas Iomar não falou nada. Ele não emitiu nenhum conceito a respeito desses lados. Vamos passar para o próximo? Então, Perfeitamente. Deixa eu ver aqui. No próximo slide. Aí vem. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trata está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer para abrir os olhos, para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las a algures que não no seu íntimo. Ou seja, em outras palavras, quando a ideia é minha, eu posso expressá-la a qualquer momento. Mas quando não é, eu tenho que buscar fora. E de onde vêm essas ideias? Como o acaso não existe, e nos referiu o irmão há poucos instantes, como o acaso não existe, vem através da inspiração. E aí eu deixo para nosso irmão Renato conduzir. Inclusive, a gente ouviu nosso irmão Mar, que eu estou ansioso para ouvi-lo. Fechado o microfone de Renato. Vamos passar para o Mar, né? Para a gente escutar a voz dele sobre o tema. Pelo que eu vi aqui, ele saiu. Apareceu uma mensagem que o Mar saiu. Então, Tá certo, então vamos passar para a Graci, né? Que é o jeito, né? Olha a bola de novo, Graci. Então vamos passar. Já que a Graci está. É longe. Não, mas ela pode estar com a criança. Vamos passar para a Lula, né? Lula, diga alguma coisa sobre o tema, Lula. Sim. É o microfone. Mas eu mesmo falou que as ideias vêm pela inspiração, a intuição, né? Quando não é nossa, é a espiritualidade que nos auxilia. Certo. Zé Antônio, o que é que o senhor acha? Voltou! Voltou. Você leu a tela, essa tela? Sim. O que é que o senhor acha? Primeiro, deixa eu explicar minha saída aqui. A minha internet está jogando contra aqui. Saí do ar aqui. Meu Deus. Mas estamos de volta. O anjo da guarda nosso está sempre nos acompanhando. E na medida em que haja uma necessidade, ele vai se manifestar
e a pessoa vai pensar que está tendo uma ideia própria, muitas vezes. Mas, na realidade, ou são os espíritos amigos, ou é o próprio anjo da guarda, o nosso guardião, o espírito guardião, que está nos induzindo, nos inspirando com aquela solução que se apresenta, no caso. Se não se apresentar, é como a gente viu no slide anterior, é que não é hora de resolver aquele problema ou dar aquela solução que a gente estava tentando dar. Se todos tivessem, quando tem o conhecimento para a solução do problema, a ideia seria própria dele. Mas quando é uma solução que não é normal ela ter, aquilo ali é uma inspiração do nosso anjo da guarda ou de algum espírito amigo. E aí o Renato é que vem. Virgem Santíssima, pede socorro. Né? Muitas vezes a gente pede. Mas muitas vezes essa ajuda, eu acredito, eu até penso que já passei por isso, de você chegar numa situação que você não tem a mínima ideia de qual seria a solução e, de repente, você resolve. Eu acho que é a solução inspiradora. Até vou dar um exemplo aqui muito antigo e eu acredito até que se encaixe. Eu morava lá na Santa Vitória do Palmar e tinha uma estrada muito ruim que ligava com a cidade de Pelotas. E eu viajando, no meio do caminho tinha um restaurante em que o ônibus fazia uma parada. Eu desembarco do ônibus e tinha um cidadão com um carro, os mais antigos devem lembrar, era uma DKV FEMAG. Era um carro que tinha Motor de 3 tempos. Motor de 2 tempos. Cada cilindro tinha uma bobina, um condensador, uma vela, não sei o quê. A parte mecânica. Era uma mecânica bem complicada, que meu pai teve uma antiga, de 1937, que era 2 cilindros também, e nenhum mecânico queria mexer. Eu paro, tinha uma DKV com o capô, a tampa do capô levantado, e o cidadão ali, curioso, mexendo e tal. E eu, de curioso e metido, que sempre fui, cheguei para lá, digo, meu amigo, o que está vendo? Ele, olha, o problema é o seguinte, eu venho com esse carro aqui, agora na estrada começou a falhar um cilindro e eu não consigo descobrir o que é. Eu nunca fui mecânico. E me deu um estalo, como a gente diz, por que você não troca os cabos das bobinas? Ou mexe, troca cabo, não sei o quê. Cara, eu não fiz isso ainda. Trocou o carro, funcionou normal, para ele prosseguir a viagem. Eu nunca fui mecânico e não sei de onde que eu tirei a ideia. Então, talvez possa ser isso um exemplo de inspiração. Que a gente, apesar de, naquela época, não ter nem ideia de estudar ou de espiritismo, mas, como diz o Renato e o Amadeu, desde que nós nascemos, nós já temos um guia para nos assoprar uma inspiração em certas situações. Foi o que eu entendi. Aí. Microfone fechado, Renato. Franciele. Pois não, Franciele. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Franciele. A turma que está aí... Bom dia, Nilma. Bom dia, Salula. A turma que está falando aí em médio inspirado hoje, o assunto é bastante interessante. E quando o pessoal se dispõe a cantar, como o seu Lula, isso não é uma inspiração? Total. É bem bacana, porque eu acho a mediunidade de inspiração muito espontânea. Aí, seu Omar fez aí a sugestão
o rapaz que ele disse que não sabe de onde veio, nunca foi mecânico, então a inspiração eu acho muito espontânea, quando é para dar uma informação bacana para ajudar alguém. Tá certo, Franciele. Exatamente isso. Amadeus, é o seguinte, eu quero ratificar o número do livro. Não é Obreiros da Vida Eterna, é Os Mensageiros, que é o segundo livro, né, Amadeus? Mensageiros. É o Mensageiro, viu? Sival, Lula, Omar, viu? Não sei se o Lula está nos escutando. O Que livro bom não que eu é tenho esse livro. Chegou O com o livro. Mensageiro, viu? Eu só estou tenho esse ratificando. livro, Os Mensageiros. Tá certo, é esse livro, porque pediram para retificar. Vamos lá, teve a inspiração aqui para retificar. Tá certo? Também, Omar, Lula, é o seguinte, nessa questão aqui, é o seguinte, existe vamos usar duas vertentes, duas maneiras de nós analisarmos. É o seguinte, você passa por um certo problema na vida que tem algumas dificuldades. Ok. Nesse livro tem. Leia ele todinho, do início, que tem aquela prece. Eu estou É o estudando seguinte. ele, é que eu não cheguei lá ainda. Então pronto. Vamos dizer, nós temos passado certos problemas e com certa dificuldade, mas nossos anjos guardiões sabem. Quando a gente está numa situação de uma baixa vibração, é como diz o amigo nosso, que é como as nossas vibrações, é como as ondas do mar. Está alta, baixa. Está alta, baixa. Isso é constantemente, né? As ondas do mar é constante. As nossas mentes é desse jeito. E quando nós estamos com as mentes, quando nós estamos com a vibração baixa, aí vai existir a dificuldade para a gente conseguir nos nossos guardiões a inspiração indicada para que nós possamos resolver o nosso problema. É por isso que a gente diz, faça uma prece para modificar a nossa vibração, porque muda a sintonia. Você está numa sintonia, você faz uma prece e vai modificando. Mas temos de saber da prece, como nós estamos fazendo também, né? Diz, fez uma prece e não resolveu nada. Essa prece pode ter sido, não teve aquela condição, passo já, aquela vibração. Então, quando a gente entra na vibração, aí as inspirações para resolver aqueles problemas chegam. Às vezes a gente não está nem esperando, mas a gente para. Eu não gosto de falar sobre isso, mas, por exemplo, uma pessoa está no hospital, doente, isso aí não vai desencarnar, não vai desencarnar. Aí o que a espiritualidade faz? Dá uma energia a ele, uns frutos, ele melhora. Quando melhora, aí piora, aí desencarna. Mas também tem um motivo, depois disso aí, tem um motivo porque a espiritualidade faz isso. É a questão de, muitas vezes, os familiares estão pegados àquele espírito que está para desencarnar e dizer, não vá, e ele dizer, não tenho mais o que fazer aqui, quero ir Então, são esses casos que acontecem. Na inspiração, você inspira e, como diz assim, muitas vezes, a gente dá um branco, né, Matheus? E não sai. Então, isso aí, a gente tem calma, ter calma para que possamos resolver nosso problema. Mas ninguém sai sem pagar nossas provações, aquilo que nós temos de passar. Então, vamos passar para a Graci, que ela pode ter mais alguma coisa. Aí dizem, e foi a melhora da morte. Foi a melhora da morte. A Graci. Diga, Graci. Referente a preces, né? Nós temos no livro Entre o Céu e a Terra, aquela prece refratária, né, de Etelvina, que ela
simplesmente pensando que a madrasta era só uma enfermidade, pedindo socorro, pedindo intercessão para diretamente a Maria. Eu estou fazendo uma simulação. Diretamente a Jesus, diretamente, mas, no entanto, a madrasta estava obsidiada exatamente por a mãe dela, que tinha desencarnado e não aceitava, né? É verdade. E foi feita essa prece refratária e viram que vinha de um coração puro, de um coração que estava realmente vindo da essência dela. E então interceder, olha aí, ela fez, né, de intenção, tipo, pedindo, até mesmo pela mãe dela, achando que a mãe dela estava agindo bem, né? Ou no bem. E acontece que os benfeitores ouviram e fizeram o atendimento, né? Olha aí, a prece refratária, é aquela que a gente pede, mas os espíritos superiores já estão ouvindo. É o que a gente fala, né? Por mais que a gente pense que a gente fala e pede aquela coisa toda, e muitas vezes não somos ouvidos naquele momento, é porque naquele momento nós ainda não era para acontecer, não é para... Tem um momento certo, já diz lá em Eclesiastes 3:10, né? Tudo é no tempo de Deus, nada fora do tempo dele. E aqui, referente também ao que nosso irmão Renato estava falando, sobre... Agora deixa eu me lembrar. Depois da prece, você fala sobre desencarne, essas coisas todas, no momento que a pessoa tem aquela melhora, né? Isso é bem, olha, eu tenho 2 exemplos, né? Que foi no desencarne do meu pai e foi no desencarne do meu esposo. No desencarne do meu pai, ele teve uma melhora significativa que o médico já ia dar alta. Ele falou tudo que tinha de falar, como era para proceder, porque como ele era do Exército, então é muita burocracia, né? Aí, então, tudo como era para proceder, como era para ser feito, o caminho que era para seguir, e ele, enfim, ele passou tudo para minha mãe. Mas, no outro dia, desencarnou. Aí foi a melhora da morte que a gente pensava que no outro dia ele já estava em casa. É para a gente se desligar um pouco, que a gente fica tão em cima, tão pedindo, e aquela coisa toda para não ir, porque a gente ainda é egoísta. A gente ainda tem aquele lado que quer, porque quer do jeito que fique, que a gente cuide, a gente não quer que a pessoa vá, mas chega o momento de todos nós irmos. E do meu esposo foi bem... Não foi um pouco diferente, mas não foi muito diferente, porque eu estava ao lado dele e vendo que ele respondia, ele teve o AVC, né? Então ele respondia a todo estímulo que eu fazia. A irmã dele, não, ele está inconsciente, ele não mexe mais essa perna. Eu disse, Kennedy, você consegue mexer essa perna? Quando eu fiz cócega no pé, ele puxou a perna. Aí pronto, aí eu fui para o lado dele, fiquei conversando com ele, dizendo tudo que eu sabia que ia ali, porque eu tive o aviso que ali dali ele não mais resistia, né? E eu conversei muito, 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 dizendo a ele tudo, encaminhando ele. Eu encaminhei ele, né? Mostrando a ele o caminho que ele tinha que trilhar a partir dali. Mas também ainda usei do meu egoísmo, ainda disse, se você quiser ficar, do jeito que você quiser ficar, eu cuido de você para o resto da minha vida. Mas, meu filho, se você quiser a liberdade, se você quiser voar como um pássaro, voe, Jesus te espera. Na mesma hora, a lágrima dele desceu, e ele soltou as minhas mãos como realmente sendo um pássaro. E ali ele voou. Mas ali, na mesma hora, eu gritei pelos médicos e pelos enfermeiros, mas na mesma hora eu cantei.
Aí eu lembrei de Franciele Nilma. Eu cantei que a minha inspiração é cantar, o meu louvor é cantar. Então, que as ondas do mar da vida quiserem e sair cantando pelos corredores do hospital. E ali eu sei que ele foi amparado, a equipe do Dr. Bezerra estava lá, tinha uma equipe linda lá, porque eu vi, sabe? E ele foi amparado ali, acho que devido ao meu conversar, aquelas horas porque eu tive muitas horas de conversa com ele. Ele não falava nada que ele estava entubado, mas ele reagia através das mãos, através do chorar, enfim. Aí, então, também no velório, no momento que eu tinha a oportunidade, de estar sozinho próximo ao caixão, que eu não saía de perto do caixão, Renato viu isso. Eu não saía de perto do caixão. E quando eu via que eu estava só, eu conversava com ele, que eu sabia que ele ainda estava ali. Então, eu vi o semblante dele, a testa dele ainda engiar, e um pouco de sorriso, quando eu disse, você tem que seguir a luz. Aqui está todo mundo bem, e aqui, nós não podemos mais viver corpo físico quando a gente já está nessa parte aí. Então, siga, pegue a mão dos espíritos de luz que aqui se encontram e siga. E é isso, é a gente tentar buscar de um meio, buscar de outro. A gente sabe que é assistido, seja pelo anjo da guarda, seja pelos irmãos benfeitores, que ali também junta-se ao anjo da guarda, o que muitas vezes é necessário, ao pegar a mão de todos e todos se reunirem, uma energia só. E é muito gostoso a gente saber que não estamos sós, que tem alguém que zela por nós. Maravilha! Omar Oliveira. Levantou a mão, Amadeus. Eu acredito que ficou bem claro tudo isso que nós estamos estudando, e esses exemplos dados aí são perfeitos também. Mas eu estou com um operário para trabalhar aqui em casa, e ele chegou, e eu vou pedir licença aos meus irmãos, que fiquem com Deus, e que essa semana seja de glória para todos nós, e me pedir permissão para me retirar, e nos encontramos a semana que vem. Na paz de Jesus. Segunda-feira estaremos juntos, em nome de Jesus. Obrigado. Até lá, meus irmãos. Até. Ainda tem um tempinho. Vamos fazer um outro slide? Vamos ver se dá para fazer um outro slide? Posso botar na tela? Pode. Então, vamos aqui. Outro slide também se podem incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual facilidade de concepção e de elocução. E, em momentos que com acertos se chamam de inspiração, as ideias abundam sobre um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Me permitam fazer uma pequena viagem lá para uma coisa que a gente já viu anteriormente, mas que me parece que lá a gente vai ter esse retrato aqui na prática, que é na psicografia. Na psicografia, isso é que se dá com toda a clareza. O médium, principalmente um médium intuitivo. Um médium intuitivo que pode não ter assim um conteúdo intelectual muito elevado, pode não ser um dotado de inteligência excepcional, mas, em dado momento, ele recebe aquelas inspirações e vai lá para o papel. Ele escreve sobre determinadas coisas que não é habitual no seu dia a dia.
E é nesse momento que a gente vai ter, ele vai ter a percepção e a gente vai acompanhar quando vai se perceber o que é da natureza dele, o que é habitual dele, a vivência dele no dia a dia, ele traduz experiências pessoais naquele texto. Mas as coisas que vêm distantes ou diferentes das suas ideias, ele mesmo vai perceber que foi uma percepção, foi um pressentimento, foi uma intuição que ele teve e passou para o papel. E Divaldo explica que é exatamente a partir daí que a gente vai começar a separar o que é nosso e o que é do mundo espiritual. Nesse momento inicial, os espíritos começam a colocar essas ideias no texto até assumirem o controle de poder escrever as suas ideias, independentemente do contexto do medianeiro ou do médio. E à medida que ele vai se assenhorando, vai afinando a sua ligação com o mundo espiritual, essas ideias pessoais, essas coisas pessoais vão sendo substituídas pelo influxo que ele recebe como inspiração. É mais ou menos por aí que eu já deixo à disposição dos irmãos para o debulhamento. Renato Martins. Microfone fechado. Sival, o que é que você achou do texto? Irmão, eu estava aqui procurando aquela oração que o irmão Zé Antônio fez. Eu estava procurando aqui, no momento eu não me apercebi bem. Capítulo 28, qual é o item, Zé Antônio? Passou agora há pouco, o Oriente Eterno, um cunhado meu. Né? E se eu tivesse acesso a essa oração, eu teria apresentado lá na missa de 20 dia. Mas eu queria copiar e passar lá para mim. Aí, desculpa, no capítulo 28, você tem aquela prece aos desencarnados. Coletânea de prece. Né? Aí você Na coletânea de prece. Aí você encontra, tá certo? Parece que é prece para um desencarnado. Essa que Zé Antônio leu no início também da coletânea de prece? Da coletânea. Apenas ele não coloca os nomes, né? Ele vai colocando o nome, nós damos Entendi. Eu tá sei. Certo? A coletânea de prece no capítulo 28. Ele coloca a destinação, não o nome da prece. Da prece. Eu estou vendo aqui. Desculpa eu ter me desligado aqui, porque eu estava procurando. Não, tudo bem. Pode falar sobre o assunto. Tem alguma coisa? Não, é isso que eu estou dizendo. Eu me desliguei um pouco do assunto, porque eu estava olhando aqui no livro, desculpa. Vamos passar para a Graci? Quer que a Madeira leia novamente? É bom para você. Não. Aí vai atrasar. Eu vou ter que sair daqui a pouco também. A Graci quer falar alguma coisa sobre o tema, Graci? Sim, você já passou a bola, né? Você é um amigo do meu peito. Referente a pressentimentos, né? De coisas futuras. Isso aí eu tenho desde muito criança, né? Eu tinha as minhas coisas sem saber o que era espiritismo, sem saber nada disso aí, que para mim, até busquei muito as igrejas, tanto catolicismo como protestantismo, né? Aí, mas me identifiquei mesmo foi quando eu cheguei no Bezerra, 1900 e volts, sem dizer a data, né? Aí, então, a gente tem, sim, esse pressentimento das coisas quando a gente sente, ou eu tenho tanto a premonição como tenho o pressentimento, como também tenho a intuição. E, às vezes, nós ainda
mesmo tendo todo esse aparato, porque isso é um aparato para a gente, né? A gente bem acompanhada, porque eu digo que nós somos bem acompanhados, porque quando tem esses espíritos benfeitores, quando tem que nos desvia de certas coisas, que não é para o nosso bem, que não é para, ou às vezes é para o nosso bem, né? Também tem isso, tem uns desvios que é para evitar algo pior, e uns desvios que é para o nosso bem. Então, assim, vai. Como, por exemplo, esse meu ombro, né, que foi quebrado em 2022, eu fui pacificar um casal, né, que estava em atritos, e era feio o atrito, eles foram lá na loja, e porque eles eram vendedores, e os dois só faltou se engafinhar. E eu, na maior da intenção, fui apaziguar a situação, né, e estava assim na calçada, né, e eu fiquei, depois eu apaziguei, a gente ficou todo mundo de bem, foi aquela coisa assim, tranquila. De repente, eu não me vigiei, né? Porque a gente, depois de apaziguar alguém, nós temos que vigiar. Então, a gente pega e eu levei esse empurrão e tudo. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que primeiro eu precisava passar por isso, né? Mas eu fui avisada que eu ia ter um acidente, era na BR entre Natal e Parnamirim. Eu fui avisada e talvez nesse acidente não foi claro para dizer que eu ia desencarnar ou não, mas eu acredito que talvez eu ia desencarnar ali, né? Mas já com os trabalhos, já voltada ao estudo, voltada ao conhecimento, voltada à abdicação das coisas, né? A resiliência e a resignação e tudo, aí foi amenizado para essa queda. Ao invés de ser de moto, foi no caso, eu em pé, e quebrei o ombro, e daí eu tive o EQM, todos vocês sabem, a experiência quase morte, tive a ajuda da equipe do Dr. Bezerra, e então aconteceu que tudo isso aí eu fui o quê? Eu tive os pressentimentos, eu tive os avisos, eu tive tudo. Consciente? E a gente pode, sim, evitar muita coisa, como às vezes a gente consegue driblar a situação, como, por exemplo, foi aí. Ao invés de ser a queda na avenida, na BR, a queda foi simplesmente na calçada. Já foi abreviado. Renato? É isso mesmo. A questão aí dos procedimentos, todos nós temos, está entendendo? Como ela teve, todos nós temos. Isso vai depender das nossas condições vibratórias, dos nossos processos que nós poderemos passar em certo momento. Ela, no caso da Graci, a gente sabe que ela tem que passar por esse processo, ela sabia mais ou menos que ia passar pelo processo, foi avisado, mas isso vai depender muito daquilo que nós estamos se preparando para uma vida futura. Quer dizer, nós podemos, a espiritualidade ameniza, diminui o impacto das nossas provações. Isso é normal para todos nós que vivemos aqui na face da Terra. É muito interessante essa passagem que ela falou e nós sabemos que isso acontece. Quantas vezes nós deixamos de termos um acidente, passar por um certo problema, porque a espiritualidade disse, não, calma, você não vai passar. Ou evita que a gente passe por aquela situação que realmente poderia estar até programada. É muito interessante. Amadeus Ferreira.
A narrativa da nossa irmã Gracia é muito rica, porque nos reporta as situações, eu diria que diferenciadas. Por exemplo, ela tem premonição. Premonição significa que ela vai viajar, ela vai emancipar-se, vai vivenciar aquela experiência. Eu lembro que nós tínhamos uma aula prática lá no Bezerra de Menezes, na sala de diretoria, e, de repente, na hora da prática, quando terminou, na avaliação, o irmão disse, olha, está acontecendo agora um acidente lá na Roberto Freire, em Ponta Negra, e os bombeiros estão cortando a lataria do carro porque tem uma pessoa presa. Tudo bem. Aí, de repente, a gente, no dia seguinte, de manhãzinha, a televisão mostra lá o acidente com os bombeiros serrando a lataria do carro. Ele teve aí uma premonição ou teve um desdobramento e foi lá? Aí a gente precisa... Isso é mediúnico e é profundo. Duas situações. Ele pode ter ido lá e observou, ou ele pode ter tido um pressentimento daquilo. O que a Graci teve foi um pressentimento. Ela teve o pressentimento de um acidente que poderia acontecer na BR, mas o acidente aconteceu na porta de casa, na calçada. Ela teve um pressentimento. Como é esse pressentimento? A espiritualidade avisa através da intuição que vai acontecer tal e tal coisa. Deu para entender, não deu? Ela teve um pressentimento. Aconteceu sim, porque é verdadeiro. Agora, ela foi muito feliz na colocação. Houve uma intervenção que ela poderia desencarnar, e aí hoje ela está numa moratória, ela poderia desencarnar e sofreu apenas a quebra de um órgão físico, quando poderia desencarnar no acidente, ou passar por um trauma extremamente grave. Mas ela sabia que ia acontecer aquilo. E aí, o que é que ela fez? Buscou assistência do mundo maior e foi atendida no seu peditório. Houve um arrefecimento, houve uma intervenção do mundo espiritual para evitar que ela sofresse aquilo que ela teve o pressentimento que iria acontecer. É extraordinário. É interessante. Só para terminar, nós estávamos trabalhando para fazer o primeiro andar do Bezerra de Menezes, o primeiro andar, a primeira parte, Senhor Cecílio, um grande pedreiro, né, de obras, mestre de obra, conhecimentos profundos, e ficou preocupado e começamos a trabalhar. A gente fazia algumas coisas para, como vocês fizeram, a Amadeus fez, para captação de recursos. Mas chegou certa hora e disse, meu filho, disse aquele poucas pessoas, disse, meu filho, é o seguinte, isso daqui só não caiu porque os espíritos botaram as mãos para não cair, mas pelo que eu conheço essa história aqui, isso daqui era para já ter derrubado por cima da gente. Isso foi na primeira reforma do Bezerra de Menezes. Está entendendo? Quem estava trabalhando ali, o Humberto Campos já estava trabalhando, nós estávamos trabalhando, certo? E o telhado estava lá segurado pela mão espiritual. Porque, materialmente, ele disse que já estava numa situação delicada. O que é isso? É as bênçãos de Deus recaindo sobre nós. E muitas vezes nós não passando por certos momentos quando nós procuramos fazer a prática do bem. Então, são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E não é por acaso que nós estamos aqui contando história, porque as bênçãos de Deus é sempre permanente em nós. É isso aí. Eu gostaria de conclamar aos irmãos, nós estamos no final, e agradecido antecipadamente a boa vontade, o desprendimento, a presença e tudo mais, mas eu gostaria de fazer o encerramento com a prece de São Francisco, na voz e arranjo do nosso irmão Lula.
E aí, muito obrigado a Graci, Zé Antônio, Cival, Graciele, todos que estão conosco, muitíssimo obrigado mesmo, dizendo que até o próximo domingo, em nome de Jesus. Mas vocês concordam para a gente fazer um encerramento musical? Sim. Concordo. Então, vamos aí. Seu menino, o senhor procura aí os sons, que eu não sei essa definição, e nós vamos cantar. Eu tinha me preparado para cantar Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Você pode fazer e na sequência a gente faz Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ando devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso. Eu vou abreviar, porque o sentido maior é a prece. Senhor. Esse Humberto Teixeira é muito bom, amor. Renato Teixeira. Renato Teixeira. E Almissat, Almissat é um gênio também, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver... A gente trocou. Vamos recomeçar, porque a gente errou. Como hoje eu estou no celular e não tenho acesso à letra aqui, e nem providenciei. Então vamos acompanhar. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar, ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia! Bom dia! Foi maravilhoso mais um sábado aqui com esses irmãos maravilhosos.